Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa terceira aula sobre sais minerais e vitaminas, onde a gente vai começar a conversar um pouco sobre o grupo das vitaminas, né? Para começo da história, gente, vitamina não é um grupo químico, como ocorre com as outras classes que compõem os seres vivos, como carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. Esses aí são grupos químicos, eles têm semelhanças estruturais e tal. Agora, as vitaminas não. As vitaminas foi mais ou menos o que sobrou, sabe? Eu falei, não faz parte dos outros grupos, a gente precisa, vai ser vitamina, né? Foi uma coisa meio assim, né? Então ele é um grupo bastante heterogêneo. E numa definição bem direta, tá? As vitaminas, elas são biomoléculas, então são orgânicas, mas o nosso corpo não é capaz de produzir. Então, se o corpo não produz, nós devemos ter essas vitaminas na nossa dieta com alguma frequência, para que você tenha, né, elas disponíveis para as suas funções, certinho? Então, essa é a definição mais, né, direta mesmo sobre as vitaminas. O que acontece, gente? São substâncias que a gente não produz, mas outros seres vivos produzem. Porque como é orgânico, né, eles têm que vir, né, de outros seres vivos ali. Então, existem seres vivos capazes de produzir essas substâncias. Basicamente, fungos, bactérias e plantas vão ter essa capacidade, tá, de produzir todas, né, as vitaminas que nós precisamos. E aí, por tabela, nós acabamos ingerindo essas vitaminas quando comemos até outros animais também, né? Porque os animais comem plantas e aí você vai tendo, né, essa cadeia alimentar que leva a nós conseguirmos ingerir todas elas, né, todas as vitaminas necessárias. Algumas delas só vão ser encontradas depois que passarem realmente pelos animais, tá, de forma ativa. E nesse caso, especialmente a B12, tá, que é a cobalamina. Ela é a única vitamina que nós não conseguimos absorvê-la de fontes vegetais, certo? Todas as outras nós temos diversas possibilidades, né, tanto animais quanto vegetais, tá bom? Mas a B12 é uma que é um pouquinho mais exclusiva aí, né, do grupo dos animais, certinho? Bom, de maneira geral, a maioria das vitaminas vai atuar como ou um cofator, ou seja, aquele complemento de proteínas, né, que a gente já discutiu anteriormente, né? Então sim, tá, elas podem fazer também esse tipo de complemento de proteínas, de enzimas, e ao atuar dessa forma, a enzima é capaz de funcionar, é capaz de fazer o que ela tem que fazer, certo? Então ela precisa, né, que aquela substância esteja lá, que aquela vitamina esteja lá, ou ainda como um intermediário de metabolismo. Então existem vias metabólicas nossas que necessitam de determinadas vitaminas num dado momento, para que elas possam chegar a um produto final, tá bom? Então, né, alguns processos metabólicos também podem depender, né, de algumas vitaminas, certinho? Tá? Então, uma ideia geral sobre elas. O que acontece, meninos? Muitas vitaminas são termossensíveis, então ao esquentar demais, ao cozinhar demais, você pode ter uma perda, tá, de biodisponibilidade delas, então elas vão assumir uma forma que o nosso corpo não vai ser capaz de aproveitar. Isso pode acontecer. Por isso que alguns alimentos não é o adequado você cozinhar demais, né? E outro cuidado também que se deve ter é ao cozinhar na água. Então, sei lá, vou fazer um brócolis, aí eu vou e cozinho ele numa panela cheia de água. Aí depois eu tiro o brócolis e jogo água fora. Muitas das vitaminas que são hidrossolúveis, elas vão ficar na água, né? Na hora que você cozinhou ali, elas saem para a água, tá? E aí você acaba perdendo boa parte do conteúdo vitamínico, né, que você poderia ter naquele alimento, certinho? Então, são cuidados, né, no preparo dos alimentos que a gente deve sempre observar, né? Na maioria das vezes, o consumo de suplementos de vitaminas não é indicado. Por quê? Porque a pessoa, se ela come normal, ela vai ter as vitaminas necessárias. Então, a pessoa que come no dia a dia de forma diversificada, uma dieta saudável, ela não tem necessidade alguma, tá, de fazer um consumo de suplementos vitamínicos. Agora, existem sim pessoas que podem apresentar deficiência, né, em algumas dessas vitaminas, e aí por isso a suplementação pode ser indicada. E também em alguma situação extraordinária, então no caso de uma doença específica ou alguma outra situação,
o uso também de alguma vitamina pode ser indicado, certinho? Mas esse uso aleatório, tipo, vou tomar vitamina aqui porque eu tô afim, normalmente ele é inútil, tá? Não é nem que vai te fazer mal ou qualquer coisa não, mas é totalmente inútil, né? Você tá ali desperdiçando, né, dinheiro, né, com aqueles suplementos. Então é muito importante que isso seja sempre feito com o acompanhamento de um profissional, um médico, um nutricionista, para que você não esteja desperdiçando realmente, né? E que aquela vitamina que você está tomando ali, ela tenha um propósito, tá? Ela não seja algo, né, à toa, certinho? Muito bem. Bom, existem, né, dois grandes grupos de vitaminas. As vitaminas que são lipossolúveis, tá? Então elas são lipídicas, né? Elas não misturam com a água. E as vitaminas que são hidrossolúveis, certo? No total, somatório de todas, são 13 vitaminas. Então o nosso corpo precisa de 13 vitaminas. Mas é curioso, né? Porque quando você pensa no complexo B, o complexo B vai de B1 a B12, né? Então só aí você já pensaria, já são 12. Mas e todas as outras? A, C, D, E? Então, só que o complexo B não são 12. Ela vai de B1 a B12, mas são apenas 8, tá? Porque tem várias no meio que não existem. Por exemplo, o B4 não existe. Assim como não existe a B11 ou B10, tá? Então tem algumas delas no meio que não tem. Então são só 8 realmente, né, no complexo B. E mais 5 que estão fora dele, certinho? Bom, na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as lipossolúveis, tá? E aí na próxima aula a gente conversa sobre as hidrossolúveis. Então as vitaminas que são lipossolúveis vão ser 4, que é a vitamina A, vitamina D, vitamina E e a vitamina K. Então essas 4, tá, são as vitaminas, né, que são lipossolúveis. Principalmente a A, D e a E, elas podem apresentar uma situação curiosa, que é o quadro de hipervitaminose. Ou seja, você ter um excesso de vitamina no corpo. E isso pode dar problema, no caso dessas 3 principalmente. Por quê? Como elas são lipossolúveis, a metabolização delas é mais lenta e nós acabamos muitas vezes acumulando elas no corpo. Então, se você tem um consumo exagerado delas, ou até, né, quando eu falo exagerado, é normalmente com o uso de suplementos, né? Ou até o uso de algumas drogas, alguns fármacos que podem aumentar a produção dessas vitaminas, você pode acabar gerando um quadro, chegando, né, a um quadro de hipervitaminose, que pode ser tão perigoso quanto uma hipovitaminose, que é quando a quantidade delas está baixa, ok? Mas isso só é mais comum, esse excesso de vitaminas, realmente com essas 3. Com as outras, as hidrossolúveis, isso não ocorre muito porque o metabolismo delas é muito rápido, sabe? Então você tomou num dia, mesmo que você tenha tomado uma dose muito alta, o seu corpo retira rapidamente, então você não chega a acumular, né, as vitaminas hidrossolúveis. Agora essas daqui não, essas daqui você pode realmente acumular, tranquilo? Muito bem, vamos ver um pouquinho aí sobre cada um, ó. Começando ali com a vitamina A. Vitamina A, gente, ela é o grupo do retinol, tá? A substância, né, o retinol. Ela é como o nome sugere, né, uma vitamina que é essencial para a manutenção e formação de células da nossa retina, tá? Daí que vem o nome, né, retinol. A carência dela causa um problema que é facilmente identificável, que é uma cegueira noturna. Então, quando a luz começa a reduzir, a pessoa não tem a capacidade de adaptar a luz, adaptar os olhos, né, a visão, a um quadro de menos luz. Tá? Então isso é conhecido como cegueira noturna, é clássico, tá, de uma hipovitaminose A, certinho? Mas além disso, né, a vitamina A pode atuar em várias outras questões, tá, como manutenção de células epiteliais do nosso trato reprodutor, pode atuar também em alguns metabolismos hepáticos. Então assim, ela tem várias funções. Essa função realmente na retina é que é a mais marcante, mas a gente tem também outros papéis ali para ela. E aí, gente, tem uma situação de hipervitaminose na vitamina A que é bem curiosa, que é quando a gente fala da isotretinoína. Já ouviram falar? Um princípio ativo, né? O nome comercial dele, o mais comum é o Rakutan. É uma substância que ela é usada para o controle de acne, né? Então, muito comum, né, nos adolescentes e tal.
e é uma droga que ela tem que ser usada com muita cautela e com um acompanhamento severo, porque ela pode causar hipervitaminose A. Esse é o problema que ela causa. E quando ela causa essa hipervitaminose A, ela pode levar a lesões hepáticas. Então, seu fígado pode sofrer lesões. E lesões no fígado podem evoluir para uma cirrose, para uma hepatite medicamentosa. Então, é realmente grave, né? E por isso que o uso de Rakutan deve ser feito um acompanhamento muito rigoroso para que não haja nenhum problema dessa natureza. Certinho? Então, tem a ver aí, né, com essa produção de vitamina A. Bom, outra vitamina ali, essa anda na moda, né? O pessoal tem falado muito dela, é a vitamina D, que é o calciferol. O grupo, né, do calciferol. A vitamina D, gente, ela, de todas, é o que o pessoal mais gostaria de tirar do grupo das vitaminas, tá? Por quê? Quando a gente olha a definição, biomoléculas não produzidas pelo organismo. Se for assim, vitamina D não seria vitamina, porque o nosso corpo é capaz de produzir. Só que tem um lance, né? Para a gente produzir o calciferol, nós precisamos de ativação de ultravioleta. Então você tem que se expor à radiação ultravioleta, que é o mais comum, é de fato o sol, né? Então pegando o sol, você conseguiria ter uma maior produção de vitamina D, você conseguiria produzir, né, a vitamina D, certo? Como hoje não é muito comum você se expor ao sol diariamente, né? Não é todo mundo que tem mais esse hábito, porque trabalha em escritório, trabalha em local fechado, passa o dia inteiro sem ver o sol, né? Então, e quando está no sol está coberto, né? Está com roupa. Então, existe sim uma grande epidemia, né, de baixa de hipovitaminose D. Tá? Então isso é muito comum, muitas pessoas apresentam essa baixa, e aí nesses casos pode ser sim necessário você fazer uma suplementação. A suplementação de vitamina D, para ela funcionar, o ideal mesmo é que você pegasse um pouquinho de sol, porque ajudaria, né, nesse processo. Mas usando doses muito altas, é possível você fazer esse aumento apenas com a suplementação. Mas tem que ser doses realmente muito altas, tá bom? Então acaba ficando um pouco caro, né, fazer a suplementação sempre, né? E é um processo que é contínuo, porque se você não começar a pegar sol, quando você parar de usar o suplemento, suas taxas de vitamina D vão cair de novo, né? Então é um processo que, para dar certo, teria que ser contínuo. Mas é muito importante, tá, meninos? Porque a vitamina D, a função principal dela é associada à absorção de cálcio, tá? Absorção intestinal de cálcio. Mas existem várias outras funções secundárias que vêm aparecendo. E entre elas nós sabemos, né, que uma baixa de vitamina D pode aumentar, por exemplo, o risco de doenças cardiovasculares, assim como pode desencadear algum tipo de doença autoimune, que você já tem uma predisposição genética, né? Entre outros problemas, tá bom? Então realmente é importante que nós tenhamos a vitamina D dentro de níveis adequados. Por isso, é importante que a gente pegue sol de vez em quando, né, com uma frequência diária, sempre uma quantidade pequena, que se você se expor demais ao sol também, você vai acabar com câncer de pele, né? Então, saber equilibrar isso é muito importante. Temos ainda aqui, vamos lá, a vitamina E. Vitamina E é do grupo do tocoferol. Ela é um importante agente antioxidativo, tá? Então, é uma das principais respostas que nós temos aos chamados EROS, que são as espécies reativas de oxigênio. Todo mundo aí já ouviu falar deles, né? Talvez vocês tenham ouvido falar com outro nome, que eram os radicais livres. Esse nome radical livre caiu em desuso, porque na prática, eles nem todos eram radicais realmente. Radical é um grupo químico, né? Um tipo químico, mas que nem todos eram. Então, por isso, mudou o nome, né? E hoje nós chamamos de espécies reativas de oxigênio. São espécies, como o nome diz, muito reativas, e nós geramos elas espontaneamente, tá? Pela própria respiração, então nós produzimos, é normal ter no corpo. Só que são espécies tão reativas que quando elas batem numa membrana, elas reagem com a membrana. Aí a membrana pode se romper. Quando ela bate num DNA, ela reage com o DNA, e aí você pode alterar o DNA naquele local, e quebrar o DNA, e causar um erro, enfim. Então são espécies que estão intimamente associadas ao processo de envelhecimento e surgimento de doenças como cânceres e aí vai.
certinho? Então é importante que nós tenhamos essas espécies sob controle. E um dos principais agentes para esse combate é o tocoferol, beleza? Então muito importante, né, nesse processo. Uma curiosidade é que a baixa de tocoferol durante muito tempo pode estar associada ao desenvolvimento, né, ao desencadeamento de doenças neurodegenerativas, tá? Então até doenças bem caracterizadas como Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, pode ter relação com a baixa de tocoferol, certinho? Então é importante mantê-la em dia, né? E por último a gente tem a vitamina K. A gente chama de vitamina K, mas na verdade é um grupo, tá? De vitaminas, né? É o grupo da filoquinina, tá? E aí ela vai ter diferentes versões, variações, e de maneira geral elas atuam na cascata de coagulação. Então, para você desencadear um processo de formação de um coágulo no sangue, que é aquela rede que bloqueia um sangramento, né? Você precisa necessariamente de plaquetas, cálcio e vitamina K. Essas três coisas têm que estar associadas ali para que você desencadeie um processo de coagulação. E aí você tem diversos fatores de coagulação que vão um atrás do outro levando a cascata, que no fim das contas forma uma rede de uma proteína que se chama fibrina. E aí essa rede de fibrina é o coágulo que você tem, que é a casquinha do remédio, que é a casquinha do machucado, que é o roxo, né, quando você leva uma pancada. Então esses coágulos são formados a partir, né, desse processo em cascata de coagulação. E para que ele aconteça é fundamental que nós tenhamos a vitamina K, certinho? Então, claro, a carência dela pode levar a quadros hemorrágicos, né, e problemas no controle do sangramento. Tranquilo? Bom, então essa era a ideia de hoje. Na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho sobre as vitaminas hidrossolúveis, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.